Olá, querida amiga. Olá, meu amigo. Vamos para a nossa nona aula, falando agora sobre tempo do crime. Em que momento um crime considera-se praticado? Qual o tempo do crime? O tempo do crime é o momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o do resultado. É o Código Penal, artigo 4º. Portanto, um crime considera-se praticado no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Dá-se o nome a isso de teoria da atividade. O Código Penal adotou a teoria da atividade para fins de marcar o tempo do crime. Isso é muito importante, porque se um menor dá um tiro na cabeça da avó às vésperas de apagar a velhinha e completar 18 anos, ele não será considerado autor do crime. Tanto o Código Penal quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente consideram o momento do crime o momento da ação ou da omissão. Isso é fundamental também para questões como da aplicação da lei penal. Nós não vimos a aplicação da lei penal no tempo? É muito importante definir quando o crime considera-se praticado, porque no momento em que ele se considera praticado é que ele estará sujeito a esta ou aquela lei, para fins de retroatividade ou não da lei penal. Está claro? Então, o crime considera-se praticado no momento da ação ou da omissão. Teoria da atividade. O legislador foi um pouco contraditório. Para marcar o início da prescrição, ele adotou a teoria do resultado. O crime começa a se produzir a partir da produção, a prescrição, melhor dizendo, começa a correr a partir da produção do resultado. Somente a partir da consumação é que começa a correr a prescrição. Estranho, né? O termo inicial da prescrição é a consumação, teoria do resultado. Mas o crime considera-se praticado no momento da ação, teoria da atividade. Portanto, momento do crime, teoria da atividade. No momento em que é praticada a ação ou omissão. Muito bem. Agora eu te pergunto, e no crime permanente? Sabe o que acontece no crime permanente? Isso aqui. Eu costumo dizer que o crime permanente é o crime gago. Crime. A conduta se prolonga no tempo, se protrai no tempo. Por exemplo, o sequestro. Enquanto a vítima estiver em poder dos sequestradores, aquela conduta vai se renovando. Ela continua a ser praticada. Então, imaginemos aqui um crime permanente. Você já entendeu que foi adotada a teoria da atividade para fins de considerar o momento em que o crime é praticado, leva-se em conta o momento da ação ou da omissão, e não o momento do resultado. Teoria da atividade. Artigo 4º do Código Penal e 104 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo bem. Agora eu te pergunto, este é um crime permanente. E essa linha aqui divide uma lei mais benéfica e aqui entrou em vigor uma nova lei mais severa. Qual lei se aplica? Corta para mim. Se não fosse um crime permanente, estava fácil. Então, se fosse um crime aqui, ó, o crime começou e acabou aqui. Aplica a lei mais benéfica. O crime começou e acabou aqui. Aplica essa lei mais severa. Então, por que a lei mais severa? Porque o crime já foi praticado na vigência dessa lei. Essa aqui só ultraage para regular os crimes praticados no seu período. Então, esse aqui pertence a essa lei,
esse aqui pertence a essa lei. Acabou. Agora, o crime permanente ele vai se prolongando no tempo. Qual das leis se aplica? E agora uma outra hipótese. O crime continuado. Aqui é pior ainda. No crime continuado, existem vários crimes autônomos e independentes entre si, mas que são praticados em condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes. Então eu tenho aqui um crime, outro crime, outro crime, outro crime. Todos praticados em circunstâncias de tempo e lugar semelhantes. Então, a lei diz que eles são uma unidade por uma ficção, porque na realidade são crimes autônomos. Muito bem. Corta aqui para mim, depois vamos para lá. Qual lei eu aplico? Se um crime permanente começou a permanência numa lei e foi se protraindo até entrar em vigor a outra. Ou se existem vários crimes em continuidade delitiva. Qual lei eu aplico? Atenção. Súmula. Isso é questão de súmula, tá? Súmula 711 do STJ. Súmula 711 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, a resposta a essa questão não é doutrina, nem é lei, nem é súmula do Supremo Tribunal Federal. É súmula do STJ. Aplica-se a última lei, ainda que mais severa. Aplica-se a última lei, ainda que mais severa. Então, o que vai acontecer? Olha o meu quadro aqui. A lei mais severa vai regular tanto o crime permanente quanto o vai regular tudo, tanto o crime permanente quanto toda a cadeia de crimes continuados. Aplica essa lei mais severa. Portanto, esta é a posição do STJ, entendimento sumular, súmula 711 do STJ. Tranquilo? Agora vamos ao lugar do crime. Qual é considerado o lugar do crime? Esse é o tempo. O tempo do crime é o tempo da ação ou da omissão. Então, um crime considera-se praticado no momento em que é realizada a ação ou a omissão. Maravilhoso. Agora eu pergunto. Qual o lugar do crime? Em que lugar o crime considera-se praticado? Tem três teorias. Teoria da atividade. Dois, teoria do resultado. E três, teoria da ubiquidade ou mista. Qual das teorias foi adotada? Lugar do crime é o lugar em que foi praticada a ação ou omissão? Lugar do crime é o lugar em que se produziu o resultado?
ou o lugar do crime é tanto faz, tanto o lugar da ação ou omissão, quanto o lugar do resultado. Se, para fins de fixar o momento em que o crime é praticado, foi adotada a teoria da atividade, o crime considera-se praticado no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Quando se fala em lugar do crime, a questão não é tão simples assim. Sabem qual das 3 teorias foi adotada? As 3. O legislador adotou as 3 teorias para fins de fixar o lugar do crime. A teoria da atividade foi adotada para as infrações de menor potencial ofensivo. Lei 9.099, artigo 63. Eu estou com o artigo aqui, eu vou ler para vocês. A competência do juizado será determinada pelo lugar em que for praticada a infração. A competência do juizado será fixada pelo lugar em que foi praticada a infração. Portanto, pela lei dos juizados especiais criminais, para as infrações de menor potencial ofensivo, foi adotada a teoria da atividade, que eu acho o correto, porque é no lugar em que você pratica a ação ou a omissão que tem que ser fixada a competência. Porque lá é onde estão todas as provas. Testemunha que vê resultado não tem nada para contar, só a testemunha que vê a ação ou omissão. Então, teoria da atividade, adotada para as infrações de menor potencial ofensivo, artigo 63. Depois, o Código de Processo Penal, CPP, adotou a teoria do resultado. O CPP adotou a teoria do resultado. Diz o Código de Processo Penal: o lugar, a competência se fixa pelo lugar em que se produziu ou deveria se produzir o resultado. Portanto, foi adotada a teoria do resultado. É onde tem a consumação. O Código de Processo Penal está se referindo aos delitos plurilocais. Repito, o Código de Processo Penal está se referindo aos chamados delitos plurilocais. Plurilocais. Os delitos plurilocais são aqueles em que a conduta se dá num lugar e o resultado em outro lugar, só que dentro do Brasil. Se uma conduta foi praticada no lugar do Brasil e o resultado em outro lugar, nós estamos diante de um delito plurilocal. O que diz o Código de Processo Penal? Competente ao lugar do resultado. Tomou um tiro na cabeça em Jundiaí, é levado para São Paulo, morre em São Paulo. Lugar do crime, São Paulo, onde se produziu o resultado. Passou um cheque sem fundo em Juazeiro. O cheque foi devolvido no banco em Petrolina. Juízo competente, Petrolina. O local em que houve a devolução do cheque, onde fica o banco sacado. O sujeito aplicou um golpe em Belo Horizonte, obteve a vantagem em Campo Grande,
Juízo competente, local em que foi obtida a vantagem ilícita, local da consumação. Então, no caso do cheque sem fundo, tem até a conhecida súmula, né? Súmula 521 do STF. Súmula 521, local do domicílio do banco sacado. Súmula 521 do STF. Então, delitos plurilocais, local do resultado. Bom, só que eu vou te confessar aqui um problema. O sujeito pratica uma conduta homicida em Dourados, Mato Grosso do Sul. A vítima é transportada até Campo Grande, onde vem a falecer. Todas as testemunhas estão em Dourados. Todo mundo viu a briga do bar, o que aconteceu, moram lá, residem lá. O que aconteceu em Campo Grande? O óbito no hospital. Mais nada. Lá tem um médico que atendeu. Como é que eu vou fazer esse júri em Campo Grande? Todas as testemunhas vão ser ouvidas por precatória? Eu não posso obrigar nenhuma delas a comparecer ao tribunal do júri? O Código de Processo Penal, me desculpe, foi infeliz. Como é que o juízo competente é o juízo do resultado? Como é que se adota a teoria do resultado? Se o correto seria a teoria da ação. Sabe o que aconteceu? O STJ chegou e disse, nos homicídios, primeiro só nos dolosos, depois alcançou os culposos também. Nos homicídios dolosos e agora também nos culposos, embora o Código de Processo Penal diga que é o lugar do resultado, o lugar do crime será o local da ação e lá será o juízo competente. Por quê? Porque a busca da verdade real, o devido processo legal, estão na Constituição e são acima do artigo 70 do Código de Processo Penal, que adota a teoria do resultado. Tudo bem para o estelionato, onde se dá vantagem ilícita. Tudo bem para o cheque sem fundo, domicílio do banco sacado. Mas não para crimes dolosos contra a vida, principalmente o homicídio. Então, homicídio doloso, homicídio doloso e homicídio culposo será o local da ação, embora a lei diga que é o local do resultado. E, finalmente, teoria ubiquidade ou mista, Código Penal, artigo 6º. A teoria da ubiquidade ou mista diz, tanto faz. Lugar do crime é tanto o lugar da ação quanto o lugar do resultado. Mas foi adotada também? Foi, artigo 6º do Código Penal. A teoria da ubiquidade ou mista foi adotada para crimes internacionais. Também chamados crimes de espaço máximo. Ou crimes à distância. Crimes de internacionais, de espaço máximo ou à distância. Para esses crimes, aplica-se o Código Penal. Eu envio uma carta contendo um veneno chamado antrax. Posto esta carta na cidade de São Paulo e destino para Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, para matar o meu inimigo que lá se encontra. A ação se deu no Brasil. O resultado, lá nos Estados Unidos. Artigo 6º do Código Penal, crime internacional, teoria da ubiquidade. É competente tanto o local da ação quanto o local do resultado. Eu escrevo, posto uma carta de Cuiabá ofendendo uma pessoa que está em Buenos Aires. Abriu, consumou no momento que lê a carta. Buenos Aires ou Cuiabá. Competência da Justiça Federal de primeiro grau aqui no Brasil. Teoria da ubiquidade. É tanto competente o local da ação quanto o local do resultado. Agora, se não vier a se produzir o resultado, se o resultado não vier a se produzir,
aí não se aplica a teoria da ubiquidade. Só se aplica se algum momento do iter criminis acontecer no outro país. Se em nenhum momento do iter criminis aconteceu aqui, se nós formos o local do resultado, ou lá, se lá for o local do resultado, não se aplica a teoria da ubiquidade. Para que se aplique a teoria da ubiquidade é necessário que tenha uma ação e um resultado. Ação num país e resultado no outro. Competente? Ambos. Princípio da ubiquidade. Teoria da ubiquidade. Então, olha, teoria da atividade, infrações de menor potencial ofensivo. Teoria do resultado, delitos plurilocais. Ação no local, resultado em outro, dentro do mesmo país. Exceto homicídio doloso e culposo, em que o STJ manda descumprir a lei e aplicar a teoria da atividade. Crimes internacionais. Ação num país, resultado no outro. Competente? Ambos. Teoria da ubiquidade omista, artigo 6º do Código Penal. Este é o tempo e esse é o local do crime. Vamos agora tratar de um tema muito interessante, que será encaixado nesta aula. Conflito aparente de leis, tradicionalmente conhecido como conflito aparente de normas. Conflito aparente de leis ou de normas. Então vamos botar aqui. Vimos que há diferença entre lei e norma, mas que a doutrina acaba empregando, às vezes, no sentido menos rigoroso. Mas vamos botar de leis. Pronto. Conflito aparente de leis. O que eu tenho no conflito aparente de normas ou de leis? Eu tenho um fato. E para esse fato eu tenho mais de uma norma. Se tem mais de uma norma para o mesmo fato, já vai dar briga. Porque as normas vão querer todas serem aplicadas ao fato. E para piorar essa briga, eu tenho uma aparente aplicação de todas ao mesmo fato. Ixi, agora complicou. Um só fato, mais de uma norma regulando esse fato, e aparentemente todas se aplicam a ele. Mas aí, se todas as normas se aplicassem realmente, eu teria um conflito real. Várias normas se aplicando mesmo ao mesmo fato. Aí é um conflito real. Mas como o tema é conflito aparente de normas, esse conflito não existe. Ele é só aparente. Porque eu tenho a efetiva aplicação de somente uma norma. Um fato, mais de uma norma. Aparentemente todas se aplicam, mas na verdade só uma se aplica. Por que só uma norma acaba se aplicando? Quem é que consegue resolver esse conflito e dizer, não, vocês não têm que brigar, esse conflito não é real, é só aparente. Só aquela norma tinha direito de ser aplicada. Quem que resolve isso? Os princípios que solucionam o conflito aparente de normas.
princípios. São esses que solucionam. Princípios que solucionam o conflito. Quais são os princípios que solucionam o conflito aparente de normas? São 4. Vamos estudar um a um. Primeiro dos princípios que solucionam o conflito aparente de normas. Princípio da especialidade. A norma especial prevalece sobre a norma geral. Norma especial prevalece sobre a norma geral. Há uma expressão em latim que é muito usada, lex specialis deroga generali. Lex specialis deroga generali. A lei especial, no conflito, prevalece sobre a lei geral. A especial deroga a geral. A especial prevalece sobre a geral. Esse é o primeiro princípio. Então, se eu tiver duas normas, anotou? Lex specialis deroga generali. Se eu tiver duas normas, uma geral e uma especial, a especial vai prevalecer. Como identificar qual é a norma especial? Norma especial é aquela que tem todos os elementos da geral. Tudo que a geral tem. E mais alguns, denominados especializantes. Então, é como se eu tivesse duas caixas de presente iguais. Só que uma delas teria tudo que a outra tem e mais um lacinho. Alguma coisa que a torna especial. Olha as duas caixas. Logo se percebe que esta é especial e esta é geral. Vamos dar exemplos? Vamos dar exemplo. Importação de cloreto de etila. Importação de lança-perfume. A importação de lança-perfume implica na importação de uma mercadoria proibida. O Código Penal, artigo 344, define como contrabando a importação de mercadoria proibida. Mas, ao mesmo tempo, a lei antitóxicos, a lei 11.343/2006, no seu artigo 33, define como tráfico de drogas. E agora, qual das leis eu aplico? Qual norma prevalece? O contrabando ou o tráfico internacional de entorpecentes? O tráfico internacional de entorpecentes prevalece sobre o contrabando porque é especial em relação a ele. Se for mercadoria proibida, é contrabando. Mas se a mercadoria proibida for especificamente droga, aplica-se a lei de tóxicos e não
o Código Penal. Princípio da especialidade. Agora, outro exemplo. Homicídio. Matar alguém. Código Penal, artigo 121. Infanticídio. A mãe matar o próprio filho durante o parto ou logo após, sob influência do estado puerperal. Dá uma olhada. Qual prevalece? Se for qualquer alguém, homicídio. Mas se especificamente alguém for o próprio filho durante o parto ou logo após, sob influência do estado puerperal, é infanticídio, porque tem os elementos especializantes. Olha uma coisa importante. A norma especial não é necessariamente nem mais grave, nem menos grave. A gravidade não importa neste princípio. Ela prevalece não por ser mais grave, ela prevalece por ser especial, por ter os elementos especializantes. O infanticídio é menos grave que o homicídio, mas prevalece, porque é especial. O tráfico internacional é mais grave que o contrabando, mas prevalece porque é especial. A relação não é de mais grave a menos grave, mas de geral a especial. Está claro? Muito bem. Segundo princípio que resolve o conflito aparente de normas. Às vezes, não dá para resolver com a especialidade. Eu preciso usar outro. Princípio da subsidiariedade. Toma cuidado, hein? Porque, dependendo do que o examinador está pedindo, pode ser o princípio da subsidiariedade do conflito aparente de normas ou da intervenção mínima. Cuidado. Então, segundo princípio. Princípio da subsidiariedade. Esse princípio diz que a norma primária prevalece sobre a subsídio. Cabe aqui. Norma primária prevalece sobre a subsidiária. Lex primária derroga subsidiária. Foco neles. Deixa eles anotarem. Ajeitar aqui. Volta para mim. A lei primária é uma lei que descreve um grau maior de violação do bem jurídico. A norma primária é mais ampla que a subsidiária. A subsidiária é uma parte da norma primária. Integra o seu todo. Portanto, a relação aqui é, ao contrário do princípio da especialidade, de menos grave para mais grave. De parte a todo. Então, lex primária prevalece, lei primária prevalece sobre a subsidiária. Lex primária derroga a subsidiária. Aqui o conflito é diferente. Eu tenho duas caixas de tamanhos diferentes, em que uma cabe dentro da outra. Essa aqui é a primária, a maior, e essa menorzinha é a subsidiária. Exemplo. Sequestro e extorsão mediante sequestro. O sequestro está dentro da extorsão mediante sequestro. É uma parte da extorsão mediante sequestro. Ameaça e constrangimento ilegal.
A ameaça é uma parte do constrangimento ilegal. Está dentro do constrangimento ilegal. Constrangimento legal e extorsão. Constrangimento legal é uma parte da extorsão. Está dentro da extorsão. Como você percebe, em alguns casos, você resolve com a especialidade e com a subsidiariedade. Outros não. A subsidiariedade pode ser expressa quando a própria lei se reconhece subsidiária ou tácita, quando não. O exemplo mais clássico de subsidiariedade expressa é o Código Penal, artigo 132. Periclitação da vida ou saúde de outrem. Então, a periclitação à vida ou à saúde de outrem se diz expressamente: aplica-se esse crime, salvo se não tiver sido configurado um crime mais grave. Então, ela expressamente se diz subsidiária. Então, vamos dar aqui um exemplo. O sujeito pega uma arma, aponta em relação ao outro e efetua disparos de arma de fogo. Não acerta. Muito bem. Eu tenho, em primeiro lugar, aqui, o artigo 132 do Código Penal. Você concorda que se ele atirou em direção a alguém, ele expôs a vida desse alguém a perigo direto e iminente? Artigo 132. Bom, mas ao mesmo tempo, ele fez também algo mais grave. Disparo de arma de fogo. Lei 10.826 de 2003, artigo 15. Mas, ao mesmo tempo, ele fez algo ainda mais grave. Artigo 121, combinado com 14, a tentativa de homicídio. Se você olhar, as três se aplicam. Ele expôs a vida ou periclitação a perigo, ele expôs a vida ou saúde de outrem a perigo, ele disparou a arma de fogo e ele tentou matar. Qual que prevalece? Se houve intenção de matar, a norma primária prevalece sobre as outras. Acabou. As outras ficam excluídas. Por quê? Porque elas são subsidiárias. Se não houve intenção de matar, aí eu vou ficar entre esses dois. Como esse diz que se houver crime mais grave ele não é aplicado, sobra esse que é mais grave. Portanto, responde por disparo de arma de fogo se não houver intenção de matar. E responde por tentativa branca de homicídio se houver interesse de matar. Por esta razão, Nelson Hungria dizia que a norma subsidiária funciona como um soldado de reserva. A norma subsidiária funciona como um soldado de reserva. Cuidado, se cair isso, é expressão de Nelson Hungria para o princípio da subsidiariedade. A norma subsidiária funciona como um soldado de reserva. Eu primeiro tento aplicar a primária. Se eu não conseguir, subsidiária. O terceiro princípio é o princípio da consunção. Lex consumens derroga consunte. A lei consumidora prevalece sobre a lei consumida. Põe mais um pouquinho para eles. Vamos aqui, vem comigo. Lex consumens, derroga consunte. Enquanto na subsidiariedade eu comparo norma com norma, na consunção estou verificando fato com fato. O mais amplo absorve o menos amplo.
o mais grave absorve o menos grave. Aqui nós temos peixão, engole peixe, que engole peixinho, que engole girino. O fato mais grande, o fato maior, mais amplo, desculpe, consome o menos amplo, menos amplo, menos amplo. Vão todos parar na barriga desse. Por quê? Para que não haja bis in idem. Se um fato cabe dentro do outro, puni-lo 2 vezes implicaria em... punir ambos implicaria em punir 2 vezes e afrontar o bis in idem. Vou te dar um exemplo. O sujeito toma um tapa na cara num boteco. Irritado, ele vai até a sua casa e pega uma arma de fogo. Sai na rua com essa arma de fogo. Não tem porte para trazer arma na rua. Porte legal de arma. Entra no boteco, dispara a arma de fogo. Disparo de arma de fogo. Segundo crime. Terceiro, lesiona a vítima. Lesão corporal. E quarto, mata a vítima. Eu tenho aqui o porte. Eu tenho aqui o disparo. Eu tenho aqui a lesão grave. E eu tenho aqui o homicídio. Tudo isso aqui integra o iter criminis do homicídio. Tudo isso aqui é fase de preparação e execução do homicídio. Quando eu puni o homicídio, eu puni tudo isso. Porque ao punir o todo, eu puni as partes. E com isso evita-se o bis in idem. A consunção se aplica ao crime progressivo, à progressão criminosa e ao crime complexo. No crime complexo, eu tenho, por exemplo, latrocínio, roubo mais homicídio. Se eu punir o latrocínio, eu já puni o roubo, que é fase de execução, e o homicídio, que integra a sua execução. Crime complexo é aquele crime que resulta da fusão de 2 ou mais crimes. No momento que eu puni o todo complexo, eu puni as suas partes. Então não tem sentido eu punir o latrocínio, o roubo e o homicídio. O latrocínio absorve todos. Consunção, ele consome os crimes que são sua parte. Progressão criminosa. O marido vai tomar uma sopa. A mulher lhe serve sopa fria. Ele levanta e fala, eu vou matar essa mulher. Levanta e começa a agredi-la seguidamente. Lesão leve, lesão grave, lesão gravíssima, homicídio. Quantos elementos subjetivos existem? Um só. Desde o início, ele já queria produzir o resultado mais grave. Desde o início, ele já queria matar. Como tinha um elemento subjetivo, uma única vontade, houve um único resultado. Ele foi lá e matou. O resultado final absorve todos os fatos anteriores. O homicídio absorve a lesão gravíssima, a lesão grave e a lesão leve. Por que chama crime progressivo? Porque houve um fato só. Por que houve um fato só? Porque houve uma vontade só. Desde o início ele levantou, vou te matar. A vontade de matar alguém. Todos os atos subsequentes foram atos que integraram este todo. A vontade de matar alguém, embora levou ao fato homicídio. E esse fato homicídio foi composto de vários atos. Então isso chama crime progressivo. Desde o início há um único objetivo. Aplica-se a consulção, além do crime complexo e do crime progressivo, também a progressão criminosa. O que é a progressão criminosa? É quase a mesma coisa. É que no meu exemplo, serviu a sopa fria, eu vou te bater. Bate. Tinha uma vontade e praticou um fato, lesão corporal. Depois que bateu, quer saber? Eu vou te matar. Surge uma nova vontade e uma nova ação. Como tem 2 elementos subjetivos, tem 2 fatos.
No crime progressivo, desde o início ele já queria matar. Tem uma só vontade, um só fato. Aqui eu quis ferir e depois eu resolvi matar. Duas vontades, dois fatos. Única diferença, sutil, porque o resultado é o mesmo. Aplica-se o princípio da consunção e absorvem estes fatos. Tem uma hipótese interessante de progressão criminosa, que é o falso seguido de estelionato, que é a súmula número 17 do STJ. O que acontece nesse caso? Rapidamente, vou te roubar uns minutinhos só. O sujeito praticou o falso, falsificou um documento, e com o falso, ele cometeu um estelionato. O que diz o STJ? Súmula 17. Ele falsificou a carteira de identidade e com essa carteira de identidade falsificada ele deu um golpe. A carteira de identidade integra a fase de execução do estelionato? A falsificação da carteira de identidade integra o estelionato? Eu falsifiquei a carteira de identidade, passei por outra pessoa e dei um golpe. Sabe o que o STJ entende? Com esse documento falsificado aqui, você usou para aplicar esse golpe. Mas você continua com esse documento. E com ele você pode praticar inúmeros outros golpes. Então eu não posso dizer que esta falsificação foi meio de execução para este golpe, para este estelionato. Vai responder por ambos os crimes. Agora, se a falsificação se esgota no estelionato, eu falsifico uma folha de cheque e aplico o golpe. Aí sim eu posso dizer que ela fez parte da execução do estelionato. Quando a potencialidade lesiva do falso se esgota, acaba, se encerra no estelionato, o estelionato absorve como meio integrante, fase integrante de sua prática, o crime de falso. Quando a falsidade subsiste para a prática de outros golpes, não absorve. Não foi fase normal da execução deste estelionato, permanecendo a sua potencialidade lesiva. Súmula 17 do STJ. Então, é uma exceção, porque o estelionato é menos grave que o falso e absorve. O peixinho engoliu o peixão. Mas note, na consunção, o objetivo é o seguinte: fazer com que um fato que integra o iter criminis de outro seja por ele absorvido e não haja responsabilidade em bis in idem. Quer uma dica para saber se você aplica a consunção ou não? A expressão mesmo contexto fático. Se os fatos são praticados no mesmo contexto, absorve. Se os contextos são distintos, não absorve. Exemplo. Um ladrão perambula com uma arma de fogo na cinta a noite inteira e assalta a vítima de manhã. 2 crimes, roubo e porte ilegal. Ações completamente destacadas. Não há que se falar em consunção. Um não integra o iter criminis do outro. Agora, quando ele pega a arma e sai para matar a pessoa, aí está integrando o mesmo iter criminis, porque está dentro do mesmo contexto fático. 1 minuto para encerrar. Último princípio. Princípio da alternatividade. O princípio da alternatividade se aplica aos chamados tipos mistos. Cujo maior exemplo aqui, o mais famoso, é o tráfico. Tem aqui 18 condutas previstas como tráfico. Importar, exportar, preparar, fabricar, produzir, remeter, trazer consigo, transportar, manter em depósito, guardar, expor à venda, oferecer, vender, ceder ainda gratuitamente, entregar de qualquer forma. Tem inúmeras condutas. Seja praticando uma ou seja praticando todas, um crime só.
Chama-se alternatividade porque as condutas estão todas no mesmo tipo. Não chega a haver um conflito entre normas, mas um conflito na norma. Esse é o princípio da alternatividade. Por óbvio que tem que haver o mesmo contexto fático para que se aplique o princípio da alternatividade. Então lembre-se, se aparecer um tipo com várias condutas, se forem praticadas no mesmo contexto fático, o princípio da alternatividade responde por um crime. Se os contextos fáticos forem diversos, não se aplica o princípio da alternatividade e responde por mais de um crime. Exemplo. Eu importo cocaína. Transporto a cocaína aqui no Brasil. Exponho a cocaína à venda e vendo a cocaína. Pratiquei 4 condutas, todas no mesmo contexto fático. Estão todas no tipo do tráfico. A primeira, que é a mais grave, importar, absorve as demais, que ficam como post-facto não punível. Ficaram absorvidas pelo fato anterior. Como estão todas no mesmo tipo, princípio da alternatividade. Agora, eu exporto aqui cocaína, depois estou importando maconha, lá perto da escola estou mandando vender heroína, não havendo contexto fático, tanto os tráficos quanto forem as condutas. Isso que nós vimos hoje, tempo do crime, lugar do crime, conflito aparente de normas. Desculpem ter me estendido, mas era muita matéria. Ótimos estudos para você e até a próxima aula.